Olá, pessoal. Então, vamos começar aqui então com a nossa aula introdutória no curso de Algoritmos 2, ok? A aula se chama-se Problemas Computacionais e Algoritmos, tá? Então, a gente vai estudar um pouquinho mais com calma o que significa um problema computacional, né? Estudar um pouquinho de maneira um pouco mais formal e também o que é um algoritmo, né? De maneira um pouquinho mais formal também. São coisas que intuitivamente a gente já trabalhou lá em Algoritmos 1, tá? A gente só vai assim apresentar alguns conceitos para formalizar melhor aí essas definições, ok? Então, tipicamente lá em Algoritmos 1, até em questões de provas, assim, a gente colocava uma situação, né, a gente descrevia uma situação às vezes complexa, mais relacionada com algum problema do mundo real, e uma das tarefas, assim, de certa forma, era você pegar aquela situação complexa e transformar num programa de computador, tá? Então aqui a gente vai começar com um problema assim essa descrição típica que aparece lá em Algoritmos 1, mas também não só em Algoritmos 1, mas aparece assim de maneira geral, né? Você quer resolver um problema que está relacionado aí com uma aplicação do mundo real, e você tem que transformar isso para um problema computacional dentro do teu computador, tá? Então, vamos ler aqui esse problema, enunciado do problema. Então ele diz o seguinte: vamos supor que nós estamos trabalhando com o monitoramento de animais em uma floresta de 7 quilômetros quadrados e usamos equipamentos que detectam o movimento dos animais. Cada equipamento desse custa, aqui tem um custo genérico aí, R$ 1.234 e atua num raio de 1,5 km quadrados. Tá? Mas, devido aos recursos escassos no monitoramento ambiental, gostaríamos de orçar o preço de comprar os equipamentos para conseguir monitorar a floresta toda. Tá? Então, bom, aqui eu tenho um problema, né? Uma descrição aí bem assim, bem real de um problema que poderia acontecer aí na prática, tá? Algumas perguntas são interessantes da gente analisar. Primeira pergunta: quais são os dados que são fornecidos nesse problema? E a segunda questão é o que deve se resolver, tá? Por que essas perguntas são interessantes? Porque você tem uma descrição aqui que talvez muitas das coisas você nem vai acabar usando lá para resolver o problema, tá? Talvez o fato de você estar monitorando animais, talvez isso poderia ser monitoramento de, sei lá, em vez de animais, plantas, ou você está trabalhando em uma floresta, tá? Talvez esse tipo de informação aí não é necessário para a gente, tá? Algo que parece um pouco mais necessário é você saber que você está trabalhando em 7 quilômetros quadrados, tá? Essa floresta aí, essa área tem 7 quilômetros quadrados, então você já pode pensar que é um quadrado aí. Se você multiplicar as duas dimensões ali, você vai ter 7 quilômetros quadrados, tá? E aí usamos equipamentos que detectam o movimento dos animais, tá? Talvez seja um tipo de informação irrelevante também. Cada equipamento desse custa isso daqui, talvez isso seja importante. E atua num raio, tá, de 1,5 km quadrados. Então, quando se fala raio, você já está pensando algo do tipo, né, um círculo. Mas, devido aos recursos escassos no monitoramento ambiental, gostaríamos de orçar o preço de comprar equipamentos para conseguirmos monitorar a floresta toda. Okay? Então, quais são os dados fornecidos? A gente tem que primeiro fazer essa análise aí, né? E o que se deve resolver, tá? Essas são as duas perguntas aí que vão nortear você para você modelar esse problema que vem de aplicações reais, modelar dentro de um computador, ok?
Então, antes de responder essa pergunta para esse problema específico, né, o que eu estou falando aqui é que assim, um problema computacional, não esse problema da prática, quando eu transformo ele para um problema mais assim, próximo do que a gente sabe programar. Tá? Então, é um problema computacional, ele é um problema que é formulado em termos de dado e obtenha. Tá? Então, dado alguma coisa, que são aqueles dados que tinha no slide anterior, eu tinha colocado ali, dado, o que é dado do problema, né? E obtenha é o que você quer resolver, tá? Obtenha uma solução que respeita tal e tal coisa, tá? A gente sempre tem que fazer essa divisão, né? Esse dado obtenha, a gente pode também, e muita gente fala de a entrada do problema, então os dados de entrada, e o que você quer responder como saída, tá? Então isso é um vocabulário aí que o pessoal costuma usar. A entrada, o que é dado como entrada e o que é dado como saída. Tudo que é problema computacional você tem que definir exatamente o que é entrada e o que é saída, né? Ou ainda, também o pessoal costuma usar esse vocabulário aqui, instância, tá? E resposta, tá? Então a instância é a mesma coisa que a entrada do teu problema. E a resposta é a mesma coisa que a saída, tá? Qual que é o teu objetivo do problema. Tá? Então a gente vai acabar usando esse tipo de vocabulário aqui, às vezes o entrada e saída, às vezes o instância e resposta, tá? Para definir os problemas, definir formalmente os problemas que a gente está trabalhando. Então, como eu falei, a entrada e a saída, eles têm que estar precisamente separados, tá? E aí, lá, voltando para aquele problema inicial lá, da floresta com os animais lá, uma forma de separar é a seguinte, a entrada é assim, estamos trabalhando no monitoramento de animais em uma floresta de 7 km², então, você sabe já, um dos dados de entrada é os 7 km², usamos equipamentos que detectam o movimento dos animais, cada equipamento custa isso daqui e atua num raio de 1,5 km², tá? Parece que isso daqui tem a ver com entrada. E o que você gostaria de resolver, que é a tua saída, mas devido a recursos escassos no monitoramento ambiental, gostaríamos de orçar o preço de comprar os equipamentos. Então, ó, isso daqui que acho que é o nosso objetivo, ó, orçar o preço de comprar os equipamentos para fazer o quê? Conseguir monitorar a floresta toda, tá? Esse é o nosso objetivo. Então, entrada e saída, tá? Bom, muitas dessas coisas aqui eu já comentei antes ali, tanto na entrada quanto na saída, elas podem ser meio desnecessárias para a gente descrever o problema, tá? Então, daria para a gente melhorar a forma como a entrada e a saída são descritos? Sim, daria. A gente vai tirar essa parte desnecessária, essa parte que não importa para a gente descrever o problema, tá? E aí, se você parar para pensar, o teu problema ele pode ser resumido da seguinte forma. Você tem um quadrado aqui, que é aquela região da floresta de 7 km², e você tem os equipamentos, né, que trabalham com raios, tá? E você gostaria de posicionar esses equipamentos aí de forma a você cobrir a floresta toda, tá? Então a gente sai daquela questão prática de floresta, animais, equipamentos e coisas do gênero, tá? E começa a trabalhar com definições mais assim matemáticas, né? Eu estou com um quadrado e eu estou com círculos, tá? Eu gostaria de círculos que cobrissem aí todo o quadrado, mais ou menos como está nessa figura aqui. Então, aí limpando, né? Limpando o quê? Limpando aquela definição do problema, eu poderia simplesmente dizer assim, olha, a entrada é um retângulo de área X, ponto final, tá? E círculos de raio Y, tá? A gente sabe que o X, naquele problema específico lá, a área é 7 km², tá? Mas não tem motivo para você se ater necessariamente a sempre 7 km², poderia até generalizar isso, né?
Essa é até uma questão aí de generalizar o problema, mas o interessante é você pensar que você transformar o problema em retângulo, tá? E círculos. Círculo também, raio Y, a gente generalizou aqui, mas lá na descrição do problema estava 1,5 quilômetros quadrados, tá? Tinha uma outra informação lá que parece relevante, né, que é a questão do custo dos círculos agora, né, que seriam os equipamentos, tá, que estava lá R$ 1.234. Mas talvez não seja bem isso que a gente queira, principalmente se a gente descrever a nossa saída como isso daqui, né, porque ele diz assim, ó, o que eu quero como saída? O menor número de círculos para cobrir o retângulo todo, tá? Se eu já estou falando no menor número de círculos, né, não importa quanto que custa cada equipamento, não importa se eles custam R$ 1.234, eu só quero o menor número, porque eu quero, né, não gastar muito lá, né, nessa solução. Tá? Então, de certa forma, o custo mesmo dos equipamentos ele acaba sendo mais uma das informações que são irrelevantes para a gente. Tá, então, ó, duas coisas aqui, dois pontos para prestar atenção. Primeiro, nos livramos de descrições desnecessárias. Tá? A gente transforma todo aquele problema lá da floresta em um problema aqui com uma entrada e saída bem definidos e bem simples de descrever o problema. Tá? E o segundo ponto aqui é que a gente deixou a descrição mais formal, né? Como assim mais formal? Trabalhando com retângulos, círculos, menor número de círculos, tal. Como é que a gente acaba escrevendo isso de maneira mais formal? Bom, a gente vai trabalhar com linguagem matemática, tá? Então, para formalizar esses problemas, a gente tem que usar a linguagem matemática. Um exemplo de problema que a gente vai trabalhar, tá? É o seguinte. Então, dado, obtenha, ou entrada e saída, ou instância, resposta, tanto faz, tá? Aqui eu coloquei como dado e obtenha, né? Então, dado o quê? Dado um vetor V indexado por AB com A menor ou igual do que B, tá? E aí você já olha, bom, um vetor, né? A gente está trabalhando lá com o vetor da programação, tudo bem. Indexado, a gente sabe o que é um vetor, né? Os índices do vetor. Indexado por A, 2 pontos B. E aí se você fala assim, bom, eu estou trabalhando com uma coisa bem informal, eu sei o que é um vetor, eu sei o que significa A menor ou igual do que B, mas talvez eu não sei o que significa isso daqui. Tá? A, 2 pontos B. Tá? Isso não é padrão numa linguagem matemática, tá? E aí a pergunta que fica mas o que é AB? Bom, se a gente quer ser bem informal, a gente precisa definir o que significa isso. Então, por isso que eu tenho uma definição aqui, né? A, 2 pontos B significa isso daqui. E aí você fala, putz, mas é complicado, né? Aí você está complicando minha vida, escrevendo com toda essa notação matemática, né? Mas tem que ser assim. Tá? A gente já vai comentar um pouquinho mais sobre isso. Primeira coisa é que assim, no primeiro momento, e demora um pouco para você acostumar, ler esse tipo de coisa aqui, tá? Porque é uma notação, né? Igual, por exemplo, pessoas que trabalham com música tem que ler a notação da partitura. E não é uma coisa assim tão direta, tão fácil. A gente também tem essas notações que num primeiro momento a gente já está acostumado com programar lá, tudo, mas ler essas coisas num primeiro momento ainda é um pouquinho complicado, tá? Então vamos fazer esse tipo de esforço aqui. Bom, a primeira coisa aqui é a seguinte, você tem essas chaves aqui, né? Então, chave, quando você está falando de chave, você está falando de conjunto, tá? Então você está formando um conjunto aqui, tá? Um conjunto dos números Z pertencente a isso daqui são os números inteiros, né? Então, os números inteiros, aí isso daqui significa o quê? Tal que
tal que o número z está entre A e B, né? Então, o A é menor ou igual do que o Z e o Z é menor ou igual do que o B, certo? Beleza, a gente leu, só que agora a gente tem que ainda fazer mais um processamento mental aí para entender exatamente o que está acontecendo aqui. Estou pegando, então agora vamos ser um pouco mais direto. Estou pegando números inteiros entre A e B, tá? Incluindo o A e o B, tá? Então, por exemplo, 10, 13 é o conjunto dos inteiros que estão entre 10 e 13. Seria o 10, o 11, o 12 e o 13. Ok? Então, é isso que significa aqui. Provavelmente, intuitivamente, vocês já saberiam isso, mas como a gente quer trabalhar de uma maneira bem informal, a gente tem que começar a esmiuçar esse tipo de coisa aqui. Então, um vetor indexado por AB significa lá nosso vetor da programação, tá? Um vetor V, só que a primeira posição está indexado por A e a última posição está indexado por B, tá? Isso daqui só para a gente ler a nossa entrada, só para a gente entender o que significa a nossa entrada. Ok, vamos ver agora a nossa saída, né? O nosso obtenha, a nossa resposta. Então, eu quero um índice M pertencente a esse intervalo aqui, tá? Então, é um M que vai estar em algum lugar aqui, tá? É o índice, né? Então, vai ser um índice entre A e B. Tal que o que acontece aqui? O valor na posição M é menor ou igual ao valor da posição J, mas qual posição J? Para todo J entre A e B, tá? Então, eu quero um índice do vetor, que é uma posição do vetor, nessa faixa entre A e B, tal que o valor que está armazenado naquela posição é menor do que todas as outras posições. Na verdade, menor ou igual do que todas as outras posições, tá? O que eu estou trabalhando aqui é com um problema que a gente já viu lá em Algoritmos 1, que é o problema de você selecionar o menor elemento de um vetor, né? Encontrar o menor elemento de um vetor e devolver, né, como resposta o índice, aonde que está o menor elemento do vetor, tá? Então, isso daqui é só um exemplo, a gente vai trabalhar ainda com esse problema aqui de uma maneira um pouquinho mais profunda aí, tá? Só para exemplificar o que é o dado e o obtenha. Bom, a gente até agora já concluiu duas coisas aqui. A entrada e a saída do problema devem estar precisamente separadas. Sempre você tem que dizer o que é entrada e o que é saída, tá? E precisamente definidas, tá? Você tem que definir exatamente o que é aquela entrada e o que é aquela saída. O que significa as notações lá, e etc. Tá? Para a gente definir as coisas de maneira precisa, a gente vai usar a linguagem matemática, né? Então, a entrada e saída são formalmente escritas em linguagem matemática, né? E aí, né, formal e matemática, mas por quê? Por que assim? Tá? Primeira coisa, se não é formal ou precisa, né, essas entradas não são formais, não são definidas de maneira bem precisa, fica difícil você fazer ciência, tá? Fica difícil você tirar conclusões científicas em cima daquilo, né? Você não sabe exatamente o que você está resolvendo, o que você está recebendo, o que você quer gerar como resposta, tá? Então você precisa ser formal, precisa ser muito preciso. E a segunda coisa, por que matemática, né? Porque a matemática é uma linguagem, tá? Assim como uma linguagem de programação também é uma linguagem, tá? Só que a matemática ela é a linguagem, de certa forma eu posso dizer que é uma linguagem universal aí da ciência, tá? Todo mundo aí que está trabalhando com ciência conhece a linguagem matemática, tá? Então é essa linguagem que a gente vai aí trabalhar, tá? Então, uma das características aí que vocês vão prestar atenção logo de cara,
em relação à diferença de ALG 1 com ALG 2, né, é que em ALG 2 a gente vai ser matematicamente formal, tá? Pelo menos assim, eu posso dizer na maior parte do tempo, talvez mais no início. Talvez mais lá para o final do curso, segunda metade, talvez, a gente acabe relaxando um pouco essa formalidade, tá? Mas no início isso vai ser importante, tá? Para a gente aprender a ler descrições desses problemas computacionais. Então, assim, isso pode ser um problema aí no início, né? Então, sendo formal em matemática, eu vou dar uma dica para vocês aqui de ser formal em matemática. Então, considere esse problema aqui. Qual que é esse problema? O problema que a gente já trabalhou, né? Um retângulo ali com área X, círculos de raio Y, e a saída o menor número de círculos para cobrir o retângulo, tá? Agora sim, se eu chegasse para vocês logo de cara e apresentasse esse problema computacional, você talvez pode até ficar um pouco assim desmotivado, né? Por que eu quero resolver um problema que me dá um retângulo, me dá uns círculos, e eu quero botar lá os círculos para cobrir o retângulo, tá? Por quê? Porque o problema está descrito de uma maneira abstrata, né? Se eu não apresentasse aquela motivação lá das florestas, monitoramento de florestas, os animais e tal, talvez fosse um pouco decepcionante mesmo esse problema aqui, tá? E exatamente esse é o ponto dessa dica que eu quero dar para vocês aqui, e que ela não é uma dica que serve só para ALG 2, tá? Ela serve para todas as vezes que você vê uma descrição matemática de alguma coisa, uma descrição formal de alguma coisa, né? A descrição matemática ela é muito abstrata, tá? Então, a dica é, sempre que você vê definições matemáticas aparentemente sem sentido prático, busque um sentido, tá? Essa é a dica é simples, tá? Por que eu estou falando isso? Porque um problema aparentemente sem motivação aqui, tá? Você pode ficar decepcionado em ter que resolver esse problema, mas ele pode ser aplicado em monitoramento de florestas ou em qualquer outra situação que você imaginar que isso se encaixa. Só que você tem que ter você tem que fazer esse mapeamento, né, do mundo real para esse mundo abstrato. Se você só trabalha na parte abstrata aqui, né, você perde a conexão com o mundo concreto. Aí você acaba que nem entende, às vezes nem entende exatamente o que está acontecendo, tá? Então, isso vai acontecer muito lá em disciplinas, né, da área de matemática, principalmente. Os professores eles chegam assim, colocando muitas definições formais, e às vezes você se perde naquelas definições, você não sabe nem por que você está definindo aquilo, tá? Então a dica é sempre assim, busque um sentido naquelas definições, né? Qual o sentido? Pegue aquela definição abstrata e volte para o mundo real com aquela definição. Aí ela começa a fazer sentido, aí você começa a entender as coisas de uma maneira melhor e mais fácil para você, tá? Então essa é a minha dica aí para ALG 2 e para outras disciplinas mais formais. Ok?